começamos a vez passada a falar sobre um assunto muito importante também, falar sobre a presença de Deus em nós. Estávamos a falar sobre vida de santidade. O que eu disse da vez passada é que falar sobre a presença de Deus em nós, ou o fator de Deus estar conosco, é daí onde vem a ideia de nós sermos santos ou santificados. É quando o santo habita em nós. Na antiga aliança era essa a maior ideia que se tinha também. Quando Deus se manifestava na vida de alguma pessoa num determinado lugar, ou aparecia, quer seja em sonhos ou em visões, ou então se ouvia a voz de Deus naquele lugar, as pessoas definiam aquele lugar como um lugar santo. Tudo porque Deus falou com eles naquele lugar. O Monte Sinai foi chamado santo por causa dessa verdade. Deus apareceu a Moisés naquele lugar. Quando Jacó ele foge do seu irmão e ele adormece num certo lugar, tem um sonho de escadas que ligavam a terra e o céu, e os anjos do Senhor subindo e descendo daquela escada. E quando ele se desperta, ele percebe que o Senhor estava ali, ele não sabia. E ele praticamente consagrou aquele lugar. Foi considerado também como um lugar santo. Tudo por quê? Porque Deus lhe apareceu naquele lugar. Quando nós vamos na tenda da congregação, tinha um lugar chamado Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança ficava. E porque a Arca da Aliança ficava lá, o nome, irmão, que foi dado foi esse, Santo dos Santos. Que é um lugar que o Santo Deus, figuradamente, através da Arca da Aliança, estava. E hoje, quando nós chegamos na Nova Aliança, nós temos a revelação que o Senhor Deus, ele veio habitar em nós, pelo seu Espírito. Ou seja, melhor do que Deus estar conosco, é Deus estar em nós. Mas nós também desfrutamos da verdade de Deus conosco, no sentido de, em todo lugar, em todo momento, em todas as situações, Deus é aquele que está conosco, que nos defende, que nos livra de situações. Ele está em nós para nos conduzir, mas Ele está também conosco, ou seja, Ele nos guia, Ele nos livra de situações, Ele nos protege de situações. Ele faz um trabalho não só dentro de nós, mas como fora de nós. A palavra diz que toda a terra está cheia da sua glória. E um dos significados da palavra glória, irmão, é presença. E quando nós vamos na Bíblia, no livro de Romanos 3, 23 a 24, nós vimos que uma vez um homem saiu ou deixou de habitar na presença de Deus. A Bíblia diz que pois todos pecaram. Romanos 3, 23 a 24. O apóstolo Paulo diz que pois todos pecaram e destituídos, ou seja, estão destituídos da glória de Deus. Destituído é mais de alguém que saiu da glória. Eles saíram da glória por causa de uma atitude negativa. Destituídos estão da glória de Deus. Mas a parte B do versículo diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. E essa ideia de ser justificado, da ideia de que aqueles que foram destituídos da glória ou da presença de Deus, através de Cristo Jesus, ou como ele está dizendo, gratuitamente por sua graça, fomos justificados, ou seja, fomos tornados justos, gratuitamente por sua graça. E ele diz que essa justificação gratuita pela graça de Deus foi por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Quer dizer que quando nós viemos em Cristo Jesus, irmão, como Paulo diz em Coríntios, nos tornamos novas criaturas, as coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Então, quando nós vemos em Cristo Jesus, irmão, encontramos uma redenção em Cristo Jesus, uma redenção. E essa palavra redenção, irmão, ela vem de uma palavra grega. Na verdade, são praticamente 3 palavras que têm o mesmo sentido. A expressão lutros, apolutroses, são palavras gregas que são usadas para descrever a palavra redenção. Ela dá a ideia, irmão, do livramento de alguém através do pagamento de um preço. Quer dizer que alguém pagou um preço para livrar e esse alguém que pagou um preço, a Bíblia está dizendo que a redenção que é em Cristo Jesus.
Então, Cristo Jesus pagou o preço para a nossa redenção. Na verdade, Ele deu-se a si mesmo, irmão, para nos redimir, ou seja, para nos resgatar, aquilo que Paulo disse em Gálatas 3:13. Ele nos resgatou da maldição da lei, vê? Ele nos resgatou e nos trouxe num novo lugar, que o apóstolo Paulo fala lá, irmão, em Colossenses, que, irmão, que nós fomos transportados, irmão, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nesse reino do Filho do seu amor é onde nós estamos hoje, em Cristo Jesus. É onde nós estamos hoje. Então, a verdade da presença de Deus em nós hoje é mais forte do que a verdade de Deus com o povo na antiga aliança. Vê? Hoje não precisamos de uma coluna de fogo, de uma nuvem nos guiar durante o dia, porque temos o próprio Deus dentro de nós, na pessoa do seu Espírito. Vê? Na pessoa do seu Espírito. Então, nós precisamos perceber isso. A Bíblia diz claramente, a Bíblia diz, e eu quero que, se possível, o meu irmão possa abrir, se possível, no livro de Efésios, o apóstolo Paulo diz com toda clareza que Deus nos escolheu nele. Vê? Em Efésios 1:3-4, mas eu quero ler apenas o versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Vê? Antes da criação do mundo, fomos escolhidos em Deus. Ele mesmo nos escolheu nele. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Só que esse ser santo e irrepreensíveis, irmão, não é fora dele. A Bíblia diz que é em sua presença. E é muito importante perceber isso, irmão. A verdade de ser santo na presença dele. E nós estamos a falar sobre a presença do Senhor em nós. A presença de Deus em nós. Quer dizer que quando Deus está em nós, isso significa dizer que nós também, irmão, estamos nele, ou seja, nós estamos mesclados. Não tem como sermos separados dele. Estamos nele. Então isso, irmão, nos faz pensar. Algumas vezes nós oramos, Pai, e gostamos de entrar assim, tipo uma boa introdução da oração. Pai, eu entro na tua presença para que o Senhor possa me ouvir. E, irmão, entenda alguma coisa. Quando você sai da presença, irmão, você deixa de ser santo. E se você deixa de ser santo, a segunda posição, irmão, legal, em Cristo Jesus, você se torna, irmão, digno de maldição. Digno de maldição. Porque os que foram santificados estão livres de toda a maldição. Estão fora do império das trevas. Aqueles que não são santificados, ou que não foram santificados, ou que essa verdade não os abrangiu pelo facto ainda de não terem confessado o Senhor Jesus Cristo. Porque para todos os homens, Jesus Cristo morreu há mais de 2000 anos atrás para a salvação de todos. Mas isso se torna uma realidade na vida daquele que já recebeu, que já pela fé confessou o senhorio de Jesus. Então, se você sai da presença, é a imagem de alguém que deixou de ser justo, deixou de ser santo, deixou de amar a Deus, negou Jesus, vamos assim dizer. E isso, segundo o escritor aos Hebreus, é inutilizar ou tornar inútil, é você desvalorizar a obra de Cristo na cruz. E irmãos, nós somos santos e irrepreensíveis na presença dele. Então, como Paulo disse em Romanos, irmão, que nós recebemos gratuitamente, irmão, pela sua graça e pela redenção que é em Cristo Jesus, fomos justificados, fomos tornados justos. Quer dizer que fomos colocados na posição de justiça. E nessa posição de justiça que em Cristo Jesus fomos tornados justos, não pelas nossas boas obras, mas pelas obras dele. Então, irmão, quer dizer que eu estou na presença de Deus. Então, na presença de Deus, segundo Paulo aqui em Efésios, que nós acabamos de ler 1:4, nós somos santos e irrepreensíveis. Porque Deus nos vê em Cristo Jesus. E nós estamos nele. Quanto de nós sabemos, irmão, que a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais juntamente com Cristo Jesus. Quer dizer, onde Jesus está agora, nós também estamos agora. Porém, aqui na terra, estamos aqui reunidos nessa plataforma para falar sobre assuntos do reino de Deus. Mas
verdadeiramente, espiritualmente, segundo a verdade absoluta da palavra de Deus, nós estamos em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, num lugar, irmão, onde a derrota não pode nos alcançar. E isso é verdade. É por isso que aqui na terra, conhecendo essa verdade, nós devemos aplicar fé em tudo para entender, irmão, que nenhuma circunstância que possa surgir melhor nessa terra é pária para nos derrotar. É suficientemente forte para nos derrotar. A Bíblia diz, irmão, que filhinhos, foi João quem disse, filhinhos, vós sois de Deus e já os têm vencido. Por quê? Veja a resposta do apóstolo João quando diz que nós somos de Deus e já temos vencido o diabo. Ele não diz porque nós somos muito fortes, ou não diz porque em nós mesmos somos suficientemente capazes para vencer certas coisas. Ele diz por quê? Porque maior é aquele que está em vocês. A verdade da presença de Deus em nós, vê? Deus está em nós. E porque Deus está em nós, nós já vencemos o diabo. Nós já vencemos o maligno. Nós já vencemos aquele que está no mundo. Vê? Porque maior é aquele que está em nós. Porque Deus está em nós. Nós temos vitória sobre pressões, sobre situações que o diabo traz e às vezes algumas, que às vezes nós mesmos aqui causamos. Mas ainda assim, a verdade de Deus está em nós. Nos dá capacidade, habilidade total para nós derrotarmos ou sairmos de tais situações. Porque Deus está em você, irmão. Deus está em você. A presença dele está em você. Ele veio habitar em você. Veio habitar em você. Veio habitar em você. Irmão, quando Deus habita em você, algumas coisas são despertadas. Ainda dentro disso que eu disse aqui há pouco tempo, nós só conseguimos vencer o maligno porque Deus está em nós. Se ele não estivesse em nós, irmão, então nós não conseguiríamos, irmão, vencer as situações que aparecem para nos disputar. Nós não conseguiríamos, de forma alguma, não conseguiríamos. Mas pelo fato de Deus estar em nós, nós conseguimos, porque Ele está em nós. Ok? Essas coisas que se despertam em nós, irmãos, quando Ele vem habitar em nós, são coisas que todos nós precisamos perceber que realmente temos, para que nada e nem ninguém possa roubar a nossa alegria ou possa nos fazer pensar que nós não temos a força ou poder para derrotar pessoas. Salmos 16, no versículo 11, Davi disse, irmão, tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. Vê? A alegria plena da tua presença. Quando você entende que Deus em você é sinônimo de alegria plena, você não deixa que nada roube a tua alegria. Você não sorri apenas quando tudo está a correr bem circunstancialmente. Você sorri porque Deus está em você. E Ele em você é sinônimo de alegria plena. Vê? Foi Davi quem disse isso. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Vê? Davi é que ele falava numa esperança. Vê? Tu me farás conhecer. É esperança. Está a indicar por um tempo que aqui em contexto estava por vir. Mas para nós que estamos na nova aliança, já veio. Jesus já veio. Vê? Nós conhecemos o caminho. Ele está dizendo que me farás conhecer a vereda. Vê? Ele queria conhecer a vereda. Nós já conhecemos a vereda da vida. Ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós já conhecemos a vereda da vida. É Jesus Cristo. Então, não só conhecemos, mas como recebemos em nossas vidas. E hoje podemos dizer com convicção que conhecemos. Então, como conhecemos, agora Ele está em nós. Então, a presença dela está em nós. Ela está em nós. Ela está presente em nós. Então, nós temos hoje alegria plena na sua presença. Alegria plena, vê? Não é uma alegria circunstancial, não é uma alegria parcial, é uma alegria plena. E foi isso que o apóstolo Paulo disse, irmão, em Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é amor, gozo e paz. Essa palavra gozo é alegria. Foi uma palavra que João definiu como alegria indizível, vê? Não há explicações. Você só consegue sorrir, ficar animado porque Deus está em você. Alegria plena da tua presença. E ele diz que eterno prazer à tua direita. Uau!
E nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Ele diz que eterno prazer à sua direita. A sua direita aqui não é exatamente o lado direito de Deus, irmão. É a destra, ou seja, no sentido de autoridade. Há um prazer eterno na presença do Senhor, onde nós estamos, vê? E Ele está em nós. Então, quando você entende que Deus em você é suficiente para você vencer aquele que está no mundo, e você já o venceu, a Bíblia nem diz que você vai vencer, a Bíblia diz que você já venceu pelo fato de Deus estar em você. A Bíblia diz que há alegria plena na presença do Senhor, e Deus está em você, quer dizer que em você deve existir, ou deve ser visível, a alegria plena, que é um ato de fé também, a sua demonstração. Então, há muitas coisas, na verdade, que nós adquirimos pelo fato de Deus estar em nós. A presença de Deus em nós traz consigo tudo de Deus para nós desfrutarmos e vivermos uma vida gloriosa, próspera nessa terra. Amém? Por hoje, irmão, nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe ricamente, irmão, cada um de nós, na prática dessa palavra.